Fala pessoal, então sejam bem-vindos a mais uma aulinha de matemática. Hoje nós vamos falar sobre logaritmo. Essa aula aqui ela é especial porque ela tem praticamente 50% do que vocês precisam saber sobre logaritmo. Os outros 50% eu vou deixar aqui na descrição do vídeo dois links que são da aula número 2, que é sobre as propriedades dos logaritmos e sobre a função logarítmica, que é o gráfico, como a gente monta, como a gente traça a curva, enfim. Mas a aula de hoje ela é especialíssima porque a gente precisa entender todos esses conceitos aqui. Olha só o que a gente vai falar hoje, ó. Significado de logaritmo, definição de logaritmo, condição de existência, aplicação de definição, e a gente também vai falar sobre base decimal, a base neperiana e também as consequências da definição. Tudo isso na aula de hoje. Então saber isso é fundamental. A primeira ideia que eu vou passar para vocês é o significado, que talvez seja muito estranho dizer para vocês que logaritmo é sempre um expoente. Opa, como assim? Quando eu calculo, por exemplo, assim, ó, qual é o log de 1? Eu te digo, ó, o log de 1 aqui é 0. Qual é o log de 2, por exemplo, né? Eu digo que é 0,301. Qual é o log de 3? Ó, eu digo que é 0,477, né? Eu estou te dando um valor, esse valor é um logaritmo, muito bem? Então, o que acontece aqui? Observem esse expoente aqui. Qual é o número que, se eu elevar o 10, vai dar 1? É o 0, tá? Eu pego o número 10 e levo a que número para dar 2? 0,301, e assim sucessivamente. Qual é o número que eu tenho que elevar ao 10 para que esse 10 elevado a esse número seja 3? 0,477. Então, basicamente, essa é a ideia. Então, logaritmo vai ser sempre o quê? Um expoente, tá? Acabamos de provar de onde vem essa história. Quando a gente fala em definição, é outra parada. Observem que o significado é uma coisa, a definição é outra. E a definição é simplesmente uma operação matemática que converte o logaritmo numa exponencial, que é exatamente a função inversa de logaritmo. Opa! Então, função exponencial é inverso de logaritmo? Sim, tá? Então, vamos entender o seguinte, ó. Definição. Quando eu tenho um logaritmo, gente, ó, logaritmo de x na base b, tá? Isso aqui vai ser y. Então, aplicar a definição é simplesmente aplicar uma operação, tá? De pegar essa base e trazer para cá, ó, tá? Eu vou puxar esse b para cá e aí eu fico com essa estrutura aqui, ó. B na y é igual a x. Olha o que eu fiz. Eu transformei um logaritmo, que era isso aqui, ó, tá? Numa simples equação exponencial. Então, aplicar a definição é pegar um logaritmo, tá? E transformar numa equação exponencial. É isso que a gente faz. Então, eu trago esse b, puxo ele para cá, esse y, esse númerozinho que está aqui isolado, ele fica na orelha do b, tá? Fica lá de expoente. E eu igualo esse valor x aqui. Então, esse cara aqui é o nosso x. Bom, mas para a gente poder calcular logaritmo, tá? E a gente sabe que o logaritmo, então vamos usar essa mesma estrutura aqui, ó. Logaritmo de x na base b, tá? Então, a gente tem aqui a função y, né? E a gente sabe o quê? Que o meu x aqui, gente, tá? É o chamado de logaritmando. Logaritmando, tá? O meu b que está aqui, ó, esse meu b aqui é chamado de base. Muito bem. Existe alguma condição de existência? Sim, existem 3 condições de existência de logaritmo. O logaritmo, para existir, esses números não podem ser negativos, nenhum nem outro. Então, primeira condição de existência, tá? O meu x tem que ser um número sempre positivo, tá? Segunda, a minha base tem que ser um número sempre positiva, tá? E também tem uma terceira, a minha base tem que ser diferente de 1. Isso vocês vão entender por quê quando a gente chegar aqui no item 4, tá? Bom, primeira coisa que eu preciso entender é o seguinte. Será que isso aqui eu poderia calcular o logaritmo dessa primeira estrutura aqui? Claro que não. Por que não? Porque vejam que o meu logaritmando é negativo. Então, isso aqui não existe, tá? Então, vou botar um E virado aqui, traço, dizendo que não existe. Esse eu poderia calcular? Também não, porque a minha base aqui é negativa. Então, também não existe logaritmo dessa estrutura aqui. Esse aqui existe? Não também. Não existe porque a minha base tem que ser diferente de 1. Esse aqui, ó, log de 5 na base 0, não existe também, tá? Então, gente, por que não existe? Porque a base tem que ser maior que 0, certo? Então, apareceu negativo no logaritmando, apareceu negativo na base,
já sei que não posso calcular logaritmo. Se tiver 0 na base ou 1, também não dá para ser logaritmo. Muito bem. Gente, o que acontece agora? A aplicação da definição. Vamos entender uma situação bem clássica assim, de prova. Bem facilzinho. Ó. Logaritmo de x mais 2, tá? Na base 3 é igual a 1. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó, eu vou puxar esse 3 para cá, ó, puxo o 3, o 1 fica na orelha lá, fica assim, ó, 3 na 1 é igual a x mais 2. Olha o que eu fiz, gente, ó. Eu peguei o b na y, ó, b na y, trouxe o b para cá, apliquei a definição, isso aqui é a aplicação da definição. Agora eu vou isolar o x. Aqui dá 3, passo 2 para cá, fica x igual a 3 menos 2, que dá 1. Muito bem. Gente, o que acontece aqui, ó? Quando eu acho esse valor de x aqui, eu tenho que tomar muito cuidado, porque às vezes esse valor de x aqui, ele é simplesmente um número negativo, ou até mesmo um número positivo, que não dá para a gente substituir aqui, porque aqui eu tenho uma equaçãozinha. E sempre que eu tiver uma equaçãozinha aqui ou na base, eu preciso buscar o resultado e jogar aqui para ver se esse número aqui gera um número positivo aqui e se não foge dessas três características aqui. Então, aqui deu 1, deu 1 mais 2, deu 3, positivo? Positivo. Então, valendo, e essa resposta vale, então, como solução. Então, minha solução aqui, eu teria a resposta número 1, tá? Aqui seria a solução dessa equaçãozinha logarítmica aqui. A gente acabou de aplicar a definição. Isso é a aplicação da definição. É transformar, ó, o logaritmo numa equação exponencial. Às vezes, ó, o que aconteceu aqui? Eu vou apagar aqui e vou fazer um outro exemplo, ó. Vamos supor o seguinte. Vamos supor que eu tenho aqui um logaritmo de 8 na base 2 é igual a x, por exemplo, tá? Olha que fácil que vai ficar. Agora sim eu vou transformar isso aqui, ó, vou aplicar a definição, então eu puxo assim, ó, 2 elevado a x é igual a 8. Tá, ó, eu puxo 2 para cá, o x fica na orelha, agora eu aplicando a definição, o que é isso aqui? Uma equação exponencial. Ali na questão anterior não era uma equação exponencial, já dava uma equação do primeiro grau facilzinha. Mas aqui eu transformei numa equação exponencial. Muito bem. Por quê? Porque o x ficou no expoente, tá, gente? Então, sempre quando eu tiver a variável no expoente, aí eu tenho uma equação exponencial. Então, beleza. O que eu faço agora aqui, ó? Eu vou simplesmente calcular o 8 fatorando aqui, fica 2 na terceira, né? Eu pego o 8, fatoro, ó. Dá por 2, dá 4, dá por 2, dá 2, dá por 2. Fica 2 na terceira potência. 1, 2, 3, ó. Aí eu simplesmente corto aqui, ó. E dou a minha resposta. X igual a 3, essa aqui é a solução dessa equaçãozinha aqui. Então, isso é aplicar a definição. Agora, vamos ver outros detalhes aqui muito importantes para o logaritmo. Agora, gente, nós vamos falar sobre base decimal, base neperiana, inequação logarítmica e consequências da definição. Então, vamos começar aqui com base decimal. Esses 4 tópicos aqui também são muito importantes, como os demais que a gente viu anteriormente, tá, gente? Então, vamos dominar isso aqui. Base decimal vai aparecer sempre quando a base for 10, tá? Se a base do logaritmo for 2, se eu tenho uma base binária, se for 3, uma base ternária, e normalmente essa base decimal, ela simplesmente não aparece. Como assim não aparece? Vamos supor que eu queira calcular o logaritmo de 1000, né? Olha o que acontece aqui, não tem nada aqui. E quando não tem nada, eu já sei que a minha base aqui é decimal, então eu vou colocar aqui em vermelhinho, ela não vai estar aqui presente. Mas a gente pode calcular, como a gente já fez anteriormente. Então, eu vou ter um valor x aqui qualquer, 10 na x igual a 1000, né? Então, esse 1000 aqui, gente, o que ele é? É 10 na terceira potência. Então, quando eu corto as bases, fico com x igual a 3. Opa, olhem só o que acabou dando aqui. Número 3, e eu tinha 3 zerinhos aqui. O resultado, o número de zeros é o mesmo valor que eu tenho. Então, o que significa isso, gente? Olha só. Quando eu tenho, por exemplo, assim, ó, logaritmo de 10, quantos zeros eu tenho? 1, então a resposta é 1. Logaritmo de 100, quantos zeros eu tenho? Eu tenho 2, então a resposta é 2. Então, sempre quando a base for decimal, o número de zeros é o valor obtido. Então, do logaritmo, né? Então, aqui eu tenho 3 zeros, o valor é 3. Então, por exemplo, e se os zeros estiverem, por exemplo, à esquerda do 1? Ah, é a mesma coisa. Tem um zero? Então, a resposta é 1, só que negativo. Então, por exemplo, ó, logaritmo de 0,0001. Quantos zeros eu tenho? 1, 2, 3, 4. Então, a resposta aqui é menos 4. Então, isso aqui é base decimal. Mas a tal de base neperiana é muito parecida com a base decimal, só que ela vem com um detalhe.
ela vem com duas letrinhas que a gente chama de ln. O que é o ln? Esse ln a gente chama de logaritmo natural, né? Esse logaritmo natural, tá? Vamos supor que ele vai sempre ser representado assim, ln de x, tá? Isso significa o que, gente? Isso aqui significa o logaritmo de x na base e. Vejam que aqui eu não coloquei a base e, mas ela está presente. Ela some que nem some o 10, tá? Ela existe, e esse e aqui é o chamado número de Euler, tá? O número de Euler, tá? Ele simplesmente é 2,718, é um númerozinho irracional, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma questãozinha assim, ó, ln de x é igual a 4, né? Eu quero saber o valor de x, tá? Qual é o valor de x aqui nessa equaçãozinha, né? Muito bem. Então, eu já sei que aqui existe um e, né? Aqui existe um e. Então, o e na 4 é igual a x. Tudo que eu faço, gente, com o logaritmo decimal, logaritmo de base binária, eu vou fazer com logaritmo natural. Então, eu simplesmente vou pegar o meu e, que está aqui, ó, na base aqui, que está aqui, ó, e vou jogar para cá, né? Então, eu vou ter um e, ó, elevado à quarta potência. Isso aqui vai ser o meu x. É assim que a gente trabalha com base neperiana. É a mesma coisa, tá? Tudo que eu faço com esse log aqui, eu vou fazer com ln de x, tá? E ele vai sempre aparecer assim, ó, tá? Nunca assim. E esse e não vai estar nem aparecendo aqui. Mas a gente deve entender e deve memorizar que isso aqui é 2,7. Isso aqui a gente estuda lá em cálculo diferencial integral. No segundo grau, a gente precisa só saber que ele existe e a gente precisa memorizar isso aqui, porque isso aqui cai. Outro detalhe aqui, gente, seria a inequação logarítmica. Aqui é muito importante a gente conhecer dois detalhes pequenininhos. Por exemplo, assim, ó. Vamos supor que eu tenho uma inequação com esse formato aqui, ó. Logaritmo de x na base 3 é maior que 2. E o outro vai ser assim, ó. Logaritmo de x na base 1/3 é maior que 2. Então vamos resolver essas duas questõezinhas aqui e vamos tomar muito cuidado quando a minha base é menor do que 1. Opa, aqui eu tenho uma base menor que 1? Tem, por quê? Olha só, base menor do que 1, ela sempre vai ser maior que 0 porque ela tem que ser positiva, mas aqui ela é menor que 1. Isso aqui dá 0,33. Quando a base for maior que 1, eu não preciso me preocupar muito, porque essa boca que está virada para o x, ela vai continuar virada para o x, tá? E aí é só aplicar a definição, tudo que eu faço com a equação, ou seja, quando eu tenho uma igualdade é uma equação. Tudo que eu faço com a equação, eu faço com a inequação, mas a boca aqui vai se manter voltada para o x, porque a minha base é maior que 1, tá? Então, base é maior que 1, eu uso então aqui, ó, tudo que eu aprendi anteriormente. Então, meu x vai ser maior que 9. Agora, ali não. Quando a base é menor que 1, eu sempre tenho que inverter. Inverto quem que eu inverto? Eu inverto o sinalzinho da inigualdade. Então, ó, aqui a boca estava voltada para o x, ela vai voltar para o lado de lá, e eu aplico a definição. Isso aqui vai ser 1/3 elevado ao quadrado, e a minha resposta vai ser x menor que 1/9. Então vejam, a diferença é gigantesca, tá? Porque aqui ela é menor e aqui ia ser maior, porque ela simplesmente ela volta, se volta para o x aqui, e aqui ela se volta para o número, quando tem a base é menor que 1, ela inverte. Agora vejam essa aqui, ó, gente. Essa aqui também ela é muito importante, mas a gente já sabe. Se tu sabe definição, tu nem precisa memorizar isso aqui, porque a gente se baseia sempre na definição. Mas uma delas aqui é muito importante, que é essa última aqui, e pouca gente conhece essa propriedadezinha. Então vamos lá. Por que o log de b na base b é 1? Porque a gente pode aplicar a definição aqui, ó. Vamos puxar o b para cá, ó. b na 1 é igual a b. Então, obrigatoriamente, se b na 1 eu vou puxando para cá, o 1 fica na orelha do b. Esse b aqui tem que ser 1 também, então a resposta dá 1. Aqui, gente, tá? O que acontece aqui? Vejam que se isso aqui é 1, tá? O que vai acontecer? Esse a aqui, ao multiplicar por esse valor 1, tá? Eu vou ter uma propriedadezinha lá que nós vamos estudar na aula que vem, que ele faz isso aqui, ó. A vezes log de b na base b é igual a A. Se isso aqui é 1, ó, se tudo aqui é 1, então vai ficar A vezes 1, né? Isso aqui troca por 1, A vezes 1 vai ser igual a A, tá? Então, beleza, mas eu não sei as propriedades ainda. Então, o que eu faço? Olha só. Vamos trabalhar da seguinte maneira, olha só. Vamos trabalhar com a definição mesmo, com a consequência da definição sem propriedade.
Eu vou puxar, agora vamos fazer usando a definição. Eu vou puxar o B para lá, ó. B na A é igual a B na A. Então, só puxei para lá, vejam que tive uma igualdade aqui. Então, tem que ser A para que, ó, haja uma igualdade aqui, eu posso aplicar a definição. Aqui é a mesma coisa, ó. Se eu usar a definição, ó, B na 0 é igual a 1, né? Qualquer número elevado a 0 é 1, então por isso que aqui tem que ser 0, certo? Então aqui é 1, 1 igual a 1, fechou. Bom, eu apaguei tudo aqui porque esse D aqui, realmente ele é muito importante, ele precisa de um foco maior. Então vamos copiar essa consequência da definição D aqui, ó, tá? Vou até colocar para cá. Então vai ser assim, ó, B elevado ao logaritmo de A na base B, isso aqui é A. Vamos entender isso aqui no passo a passo. Digamos que eu não sei quanto é que vale esse logaritmo de A na base B. Não tenho nem ideia, tá? Então, a gente vai dizer que isso aqui é x. Então, eu vou colocar num cantinho ali. Logaritmo de A na base B é x. Eu não sei quanto é que vale, então eu vou dar uma letrinha para isso aí. Então, eu sei que isso aqui vai ser quanto? Isso aqui vai ser B na x. B na x vai ter que ser A, né? Muito bem. Vamos ver se B na x é A mesmo? Usando aqui a nossa famosa definição, a gente vai passar o B na x para lá, ó. B na x vai ser quanto? Vai ser A. Confirma. Então, sempre quando a base for igual aqui, ó, a base aqui é igual a esse número aqui, então a resposta sempre vai ser o logaritmando. Então, vamos dar um exemplo aqui, ó, clássico de prova. Por exemplo, ó, tu tem lá um 7 elevado a um logaritmo, vamos colocar aqui exemplo A, ou melhor, aqui é D.1, tá? D.1, exemplo. 7 elevado ao logaritmo de 3 na base 7. Ah, aqui é 7, aqui é 7. Então tá, beleza. Então maravilha, a resposta aqui deu 3. Vamos dar um outro exemplo aqui, D.2, ó. Vamos supor que eu tenho assim, ó, 7 elevado ao logaritmo de 3 na base 7, vezes o logaritmo de 5 na base 3. Então aqui a gente pode pensar assim, ó. Isso aqui, gente, ó, eu já sei que é quanto, ó. Posso dizer que isso aqui é 3, né? Se isso aqui é 3, então eu já posso dizer que isso aqui é 3 elevado a quanto? Elevado ao logaritmo de 5 na base 3. E agora, ó, pum, pum, corto, isso aqui vai dar 5. Então, pelo mesmo motivo. Então, isso aqui é 5, gente, tá? Por incrível que pareça, esse troço absurdo é 5. Isso tudo devido à consequência da definição. Vamos ficando por aqui e até a próxima aula, onde a gente vai entrar com as propriedades. Até lá!